Bem-vindo às palestras do Centro Espírita Caebar de Souza Schutel. Nossa casa espírita está localizada no litoral sul de São Paulo, no município de Praia Grande. Hoje, domingo pela manhã, nós temos os tratamentos aos nossos irmãos menores, aos animais. Às 5 horas da tarde, nós teremos a palestra normal para os humanos, com o tratamento de magnetismo, e às 7 horas da noite, o tratamento para as vítimas de vício e seus familiares. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe o nosso vídeo, e quanto mais pessoas esclarecidas sobre si mesmos, entendendo a doutrina espírita, mais pessoas conscientes temos na sociedade. Então, se você quer fazer alguma pergunta referente à doutrina espírita, envie também para o nosso WhatsApp e participe do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. Lá tem muito mais conteúdo para você referente à doutrina espírita. O nosso contato é o WhatsApp, código 13 98130 8408. Hoje, no tratamento aos nossos irmãos menores, aos animais que também são tratados pelo magnetismo, nós vamos falar da necessidade, porque todos os tratamentos da nossa casa são previamente agendados, os estudos também. Então, se você quer fazer um tratamento ou participar de um estudo na nossa casa, envie o contato pelo WhatsApp, porque tem um número limitado de pessoas que nós podemos dar assistência, porque o tratamento de magnetismo ele é muito complexo e demora um pouco mais do que os tratamentos normais das outras casas. Então, hoje falaremos com relação a colônias espirituais. Para os animais, nossos irmãos menores, existem colônias espirituais? Sim, existe. Aqui no Brasil nós temos uma colônia espiritual muito famosa, chamada Rancho Alegre. Os nossos irmãos menores, nossos animaizinhos, precisam ficar muito tempo na erraticidade? Ou seja, na dimensão espiritual? Não. Eles não têm o que espiar. Quem tem que espiar é quando nós fazemos alguma coisa intencionalmente e nos prejudicamos ou prejudicamos terceiros. Aqueles que não têm que espiar nada, como no caso dos nossos irmãos menores, os animais, eles reencarnam imediatamente, praticamente rápido, muito rápido. Então, eles são reconduzidos na hora do desencarne para a colônia espiritual, normalmente o Rancho Alegre. Lá são tratados por pessoas que desencarnaram e que têm afinidade por animais, que gostam desses animaizinhos, nossos irmãos menores, que caminham conosco, que são o sentido da nossa existência, e tratam deles, até que haja a necessidade desses irmãos menores voltarem a um outro corpo, numa outra raça, numa outra espécie, para conviver com nós humanos. Então, nós vamos saber que o desencarne e encarne faz parte de todo ser vivo. As plantas também desencarnam e encarnam, porque são seres vivos, né? E, claro que não tem ainda tem um corpo semimaterial, espiritual, como todos nós. Os animais também têm o seu perispírito dentro da proporção daquela espécie. Mas, então, nós sabemos que os nossos amigos animais, eles podem voltar, inclusive, para o nosso lar, na mesma encarnação nossa. Numa outra raça, numa outra espécie. Por isso que a gente pega aquele animalzinho que desencarnou na nossa família e adota um novo, somos como os tutores que nós somos desses animaizinhos, e esse animal já sabe onde tem que ir, tem o mesmo jeito daquele que desencarnou, faz as mesmas brincadeiras, as mesmas atividades, as mesmas coisas que aquele irmãozinho que desencarnou em terra logo um pouco tempo mais antes. Então, nós vamos entendendo que os animais, como nós, também têm essa necessidade de se melhorar cada vez mais. E eles vão reencarnando também, se melhorando, se aprimorando e saindo daquela situação, às vezes, de agressividade. A gente acha que os nossos irmãos menores são agressivos, porque alguns mordem, outros atacam, mas eles não fazem isso com vontade de ferir. Eles fazem isso ou para se alimentar ou para se defender. E defender seu território, defender sua família. Por isso nós temos que entender
e saber conviver com esses irmãos. Se nós somos seres racionais, porque esses irmãos menores ainda não têm a inteligência necessária para discernir o certo do errado, então nós temos que pensar por eles. Então, se eu sei que um animal está agressivo, o que eu faço? Eu faço o Evangelho no Lar. E se você não tem o roteiro do Evangelho no Lar, entre em contato com o nosso WhatsApp 13 981 30 8408, que nós mandaremos o roteiro do Evangelho no Lar para você. E você fazendo o Evangelho no Lar, pode ter certeza, os animaizinhos, as plantas vão ficar mais fortalecidos, mais calmos, mais tranquilos, porque todos os seres vivos serão atingidos pela harmonia do ambiente que nós vamos criar. Então, quando você tem essa consciência de que esses irmãos menores fazem parte da nossa vida, são seres vivos e que correspondem àquilo que nós damos para ele, nós vamos dando amor, carinho. Você pega aquele animalzinho que foi maltratado por tutores anteriores, né, que a gente pode chamar essas pessoas de tutores, né, e nós adotamos esses animais. Claro que no tempo, no começo, eles vão ficar arredios, vão ficar afastados da gente. Mas com tanta insistência de amor, de carinho, de cuidado, eles vão se tornando dóceis. Porque está no instinto do animal ser dócil. Quando ele nos ataca é para se defender, para se proteger e para se alimentar. Então é importante de nós termos na nossa existência a consciência de saber conviver com esses irmãos. Por isso a importância de eu aprender, através da doutrina espírita, qual é a minha postura. Muitas pessoas falam, meus animais estão desequilibrados em casa, estão ansiosos, estão com problemas de comportamento. Veja o seu comportamento, veja o comportamento da sua família. Veja o comportamento das pessoas que habitam com você no mesmo lar, se também não está em desequilíbrio, porque eles absorvem, como as crianças, absorvem tudo que os adultos fazem e vão seguindo aquele exemplo. Os nossos irmãos menores, a mesma coisa. Se você tem ansiedade, o animalzinho também vai ter. Se você tem pânico, o animalzinho também vai ter. Se você é agressivo, o animalzinho também vai ser, porque ele se espelha em você. A sua vibração bate na vibração dele e vai fazendo com que ele se modifique. Às vezes, todos nós, seres vivos, fomos criados para sermos bons, mas as nossas tendências que nós criamos pela nossa ignorância nos leva para o caminho que não é saudável. Por isso a importância de nós termos dentro de nós a consciência de sermos exemplo para encarnados, desencarnados e os seres vivos que convivem com a gente, os animais e as plantas. Porque se eu tenho uma má energia, até a minha planta, que não se manifesta verbalmente como os animais, ou não se movimentam tanto quanto os animais, sentem isso, murcham, não crescem, não têm uma vida saudável. Então eu tenho que ter dentro de mim a consciência que o meu pensamento, o meu comportamento, o meu sentimento vai refletir nesses seres vivos que convivem comigo. E com isso eu vou trazendo qualidade para minha casa. Não adianta eu ficar pedindo tratamento, como muitas pessoas fazem na casa espírita, para o meu animalzinho, para o meu irmão menor, se eu não me tratar, se eu não me cuidar. Por isso que nós convidamos as pessoas, os tutores dos animais, a também a participar dos tratamentos da casa. Porque muitas vezes são eles que, através da sua energia, da sua vibração, extinguem o desequilíbrio daqueles animaizinhos, né? E aí nós vamos repassando para eles aquilo que nós estamos sentindo. E nós vamos sentindo coisas positivas e negativas no nosso dia a dia. Portanto, a importância de nós vivenciarmos cada vez mais a qualidade de vida. Se o meu animal está com algum problema, se o meu irmão menor em casa está com algum problema, veja se o problema não está em você. Veja se não é você que está atraindo isso para a vibração da sua casa, do seu lar. Então faça o Evangelho no Lar,
Faça a proteção da sua casa, mentalize coisas positivas, para de ficar assistindo e conversando sobre coisas negativas no dia a dia, mal-estar, mau humor, coisas pejorativas. Fale sobre coisas elevadas, coisas boas, toque músicas boas, que acalmam seus animais e que também te acalma, porque os nossos animaizinhos são reflexos de nós mesmos. E não adianta te ficar reclamando que eles estão impacientes, que eles estão descontrolados, se nós também estamos e não nos melhoramos. Então, a doutrina espírita é uma doutrina de fé raciocinada. Se alguma coisa está acontecendo com alguém na nossa casa, nós precisamos ver se aquilo não é reflexo nosso. Qualquer ser que esteja lá. Ah, mas as plantas não vingam na minha casa. Veja o seu comportamento. Veja a sua ação, veja o seu pensamento, veja a energia que você desprende no ambiente. Será que elas não estão captando essa energia negativa? Por isso não vão para frente? Veja os animais, se eles estão em desequilíbrio, em desarmonia, porque você pode estar em desequilíbrio, em desarmonia, então não tente corrigir os outros antes de se corrigir. E é importante que nós nos corrijamos constantemente e tenhamos a fé, oração na nossa casa, pensamento reto, positivo, edificante, que faz com que nós possamos alimentar moralmente e espiritualmente esses irmãos que tanto bem nos fazem no dia a dia. E como é que nós retribuímos, às vezes, a esses irmãos? Com sentimento de ódio, rancor, mágoa, vingança, vibrações negativas, e queremos que eles estejam tranquilos. Eles não vão ficar tranquilos. Se eu sou uma pessoa agitada, aflita, eles também vão ficar agitados e aflitos. Então se corrija primeiro, para depois tentar corrigir o seu irmão menor. E não adianta te ficar falando, vou fazer tratamento para o meu animalzinho, que eu sou o tutor dele, mas eu não quero me tratar. Então não vai resolver nunca. Porque ele vai ver sua energia, ele vai sentir sua energia, o seu baque espiritual, a sua forma de viver, a sua forma de sentir, e você vai estar desequilibrando ele constantemente. Isso não resolve nada. Se trate, faça o evangelho no lar. Se possível, trate todos que estejam habitando o mesmo ambiente, porque os nossos irmãos menores, eles captam a energia do local. Se eles estão em desequilíbrio, é porque existe uma energia em desequilíbrio na nossa casa. Se eles estão desequilibrados, ansiosos, tensos, é porque há ansiedade, tensão na nossa casa. Eles captam aquilo que eles percebem e colocam aquilo exteriorizam isso no dia a dia. Então não adianta corrigir eles, nós temos que nos corrigir. Qualquer pessoa que quer corrigir a outra, não é falando, não é impondo, não é pedindo, é através de exemplo próprio. Quando você der exemplo próprio de tranquilidade, ser uma pessoa amistosa, ser uma pessoa tranquila, em paz e serena, com certeza as pessoas que vão estar te seguindo perto de você vão também começar a ficar serenos, em paz e amistosos também. Pense nisso. Agora nós vamos para o tratamento do magnetismo. Os tutores que trouxeram a água também, porque é importante nós darmos a água magnetizada também para os nossos animais. Não é para tomar toda a garrafinha de água. Vai colocando um pouquinho na água que ele já toma durante toda a semana, e na próxima semana tem mais água que nós temos aqui à disposição na nossa casa, e cada um dá o valor que quiser. E não se esqueça, enquanto nós estamos fazendo a magnetização da água, nós temos a nossa rifa aqui, da nossa churrasqueira elétrica. Quem quiser assinar o nome aqui, pode assinar, vai estar colaborando com a manutenção da nossa casa, e depois da magnetização da água nós chamaremos um por um para o tratamento aos nossos irmãos menores que receberão um magnetismo. O magnetismo é aquele passe mais aprimorado que mexe em todos os pontos de força que Kardec sempre fez, desde os 15 anos de idade até o seu desencarne. E a nossa casa trabalha com o magnetismo. Então, vamos também fazer o Evangelho no Lar, e leia o livro Evangelho dos Animais também,
que existe no mercado também, né? Aqui na nossa casa nós não temos, mas existem para adquirir, o Evangelho dos Animais também. É muito interessante esse livro, tá? É segundo a doutrina espírita. Então tenhamos um excelente domingo e logo mais os tutores que puderem vir para o tratamento das 5 horas da tarde, se inscrevam, enviem seu contato ou falem aqui para nós, né, que nós agendaremos, e nas 5 horas da tarde tem um tratamento de magnetismo para os tutores e qualquer outra pessoa que queira vir ao tratamento espiritual da nossa casa. E os que têm problemas com vício ou familiares com vício, podem ficar até às 7 horas da noite, que nós teremos o trabalho para essas pessoas que tanto sofrem no dia a dia. Então, tenhamos uma excelente semana e que os bons espíritos nos acompanhem agora e sempre.